põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renovação precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve,
te segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Oi, gente. Boa noite. Boa noite ao pessoal do Leque Bem, nossos companheiros de trabalho aqui desta casa. Boa noite ao pessoal do Grupo dos 500, do Evangelho do Amor, que tem nos prestigiado aqui, nos ouvindo. É uma alegria imensa estar aqui, mais uma vez, aprendendo, nessa segunda live da nossa casa. E a Marli vai fazer a leitura, e logo após eu farei a oração para que a gente comece os nossos trabalhos definitivos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todo mundo aí? Chegando o pessoal aí? Então tá bom. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa sede em Paraupeba. Eu vou fazer a leitura para a gente introduzir os trabalhos da noite no livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz. Fator de equilíbrio. Dê o pão ao faminto, mas abasteça a própria despensa. Distribua o agasalho, mas não complique a vida. Socorra o doente, mas não descuide de sua saúde. Ajude na instituição, mas trabalhe para sobreviver. Auxilie o necessitado, mas cuide de pagar as dívidas. Visite o lar infeliz, mas não esqueça a própria família. Ampare o desorientado, mas conserve a harmonia. Colabore na assistência, mas respeite os compromissos. Faça caridade, mas não negligencie as próprias obrigações. O bem é fator de equilíbrio entre o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então vamos todos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele todo amparo e proteção para os trabalhos da noite. Amigo Jesus, Pai, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, com os nossos anjos protetores, para que possamos sintonizar diretamente com Cristo no trabalho do Teu Evangelho. Que nessa noite
nossa casa possa receber bênçãos de luzes e que essas luzes possam se expandir para toda a nossa cidade, para todo o nosso estado e principalmente para o nosso Brasil, que tanto necessita de paz e de luz nesse momento. Com Cristo. Que essa luz possa tocar o coração dos nossos governantes. Nossa casa possa receber bênçãos de luzes e que essas luzes, para que os nossos governantes sejam tocados no amor fraternal, para que possa administrar o nosso país com muita sabedoria, dando-lhe a condição real de coração do mundo, pátria do Evangelho. E assim, agradecemos a Deus pela essa oportunidade de aprendizado e que Jesus nos abençoe mais uma vez, hoje e sempre. Que assim seja. O tema que nós trouxemos para hoje foi a sugestão da Marli, porque na semana passada ela falou de saúde espiritual. É um tema de extrema importância, principalmente nesses momentos que nós vivemos aqui no nosso país. E ela me sugeriu que nós falemos de investimento espiritual. Por que investimento espiritual? Porque todos nós, que estamos aqui no nosso planeta, e esse nosso planeta ainda é um planeta materializado e material, então a gente, o tempo todo, para a nossa sobrevivência, para que nós possamos passar por aqui com segurança, nós falamos e fazemos investimentos. Não é verdade? Nós investimos no nosso trabalho para que a gente tenha algum tipo de retorno. Nós investimos na nossa plantação a nível de alimento para que a gente possa colher e encher as nossas despensas. Investimos também até mesmo na Bolsa de Valores, não é mesmo? Porque sempre buscamos ter lucro. Isso faz parte da nossa vida, não temos como nós fugirmos disso. Nós sempre almejamos lucros. E ainda partindo, por um lado psicanalítico aqui que a gente fala, que nós vivemos sempre pelo princípio do prazer também. Investimos no material para que esse material nos proporcione prazer. Nos proporcione condições tranquilas de sobrevivência, de tranquilidade, em todos os aspectos. E espiritualmente, nós fazemos algum investimento espiritual? Porque a gente que está buscando o aprendizado do Evangelho, nós sabemos e buscamos sempre um sentido da vida. O porquê da nossa passagem aqui, sempre questionamos isso, principalmente quando as coisas apertam. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido da vida? Qual é o objetivo de tantas situações em que enfrentamos? E aí a gente vê, quem está na doutrina espírita e quem está buscando a questão da espiritualização, nós sempre falamos e acreditamos piamente que o sentido da vida é nada mais, nada menos do que aprender, do que evoluir, não é isso? E se nós buscamos evoluir, nós também, como na nossa vida material, nós buscamos fazer investimentos, nós buscamos fazer planejamentos, não é verdade? Planejamos o tempo todo, fazemos planilhas, inclusive, fazemos projetos e buscamos piamente cumprir esses projetos e essas planilhas para que a gente tenha êxito no material e na nossa vida espiritual. Nós fazemos isso também? Nós fazemos algum investimento? Nós fazemos alguma planilha? Eu acho até que às vezes fazemos, Mas às vezes nós não a cumprimos tanto quanto a do material. Às vezes nós deixamos sempre esse planejamento e a busca desse trabalho em segundo plano. Então, o que nós trouxemos para a noite hoje, nesse investimento espiritual, são momentos de reflexão. São momentos em que possamos voltar para dentro de nós mesmos
e buscar e entender o que é que nós temos feito de investimento, do que é mais importante para nós, que é aprendermos e evoluirmos. Porque falamos o tempo todo que a verdadeira casa é a do plano espiritual, que a verdadeira vida é espiritual. E por que nós sempre priorizamos a questão material? Então são coisas e assuntos que sempre trazemos à tona para reflexão. Eu vou passar aqui para a Marli, para que ela possa também dar o seu parecer a respeito desse nosso tema, porque já foi sugestão dela, né, Marli? E também, enquanto isso, vai chegando os nossos companheiros aí, que vai nos dando a graça de nos ouvir. Pois é, gente, eu estou sem o retorno aqui. Esse negócio é tudo muito novo para a gente. Ô, Luana, você podia abrir o acesso aqui para eu estar vendo quem já está nos acompanhando aí, que eu não estou vendo, porque a gente precisa acabar mandando os beijos aqui, né? Eu sei que eu já vi a Mirna, a Elza, mas como eu abri aqui, e aí deu o som lá, a gente pede desculpa por essas falhas, mas vai dando certo. Investir espiritualmente é investir em nós. Como falou a lição, um investimento muito interessante, e a proposta para a noite também, é investir no equilíbrio emocional. E na maioria das vezes, nas nossas dificuldades, nós buscamos isso e não encontramos. E por que nós não vamos encontrar? Porque nós não investimos, nós não colocamos no estoque da vida esse equilíbrio. Eu preciso ter paciência, Carlos, com você, com a vida, com as pessoas, não é? E como nós precisamos ter paciência com as situações do cotidiano, e na grande maioria das vezes a gente fala assim: perdi a paciência. Perdeu o que se não tem? Então, para que a gente busque no estoque da vida, das nossas experiências, a paciência, eu tenho que mandar para lá a paciência, porque no momento que eu mais precisar da paciência, eu vou lá e busco. Então é um investimento interessante da gente estar analisando. E tantos outros, e eu vou começar até para introduzir aqui, e até para relaxar um pouco, e para a gente até ver os abraços que nós temos que mandar. Eu estou sem retorno aqui, eu acho que vai ser melhor com o computador da próxima vez, tá? A gente agradece quem já está aí assistindo, espero que nós possamos colaborar de uma forma mais efetiva. Como o Carlos vai fazer uma analogia com a administração das nossas empresas, da nossa vida, então nós vamos falar o seguinte: nós temos uma filha só, tá? E ela está aqui, não vai ficar brava não, que ela permitiu, porque mãe acaba mandando, né? E ela permitiu por ordem minha, ok, Luana? Ela era pequenininha, Luciano, bem pequenininha, e às vezes uma situação complicada, não tinha dinheiro. Quem já nunca falou para o filho assim: ô meu filho, não estou tendo agora não, vamos aguardar. E às vezes a gente nem precisava dar aquilo, então dava uma enroladinha, né? Aí a gente falava assim, ela pedia alguma coisa, a gente falava assim: não filha, agora não, vai ter que aguardar mais, porque agora está sem dinheiro, não está podendo, vamos aguardar para o mês que vem. Ela já tem 30 anos, tá, gente? Isso tem bastante tempo. Já vai fazer, ela está corrigindo ali, vai fazer daqui uns dias. Aí o que nós falávamos com ela? Não vai dar, então aguarda para o mês que vem, quem sabe. Aí ela virava e falava assim: uai, mamãe, é só ir lá na máquina e tirar. Na máquina, na máquina do Itaú, na época, é só ir lá e tirar, porque quando a gente ia lá tirar algum dinheiro, levava ela, ensinava ela como é que funcionava. Então, como que tira se não tem? Então, nosso investimento espiritual passa por essa linha aí, né? Como que ia tirar se não tinha? Então, tem que investir primeiro. Isso mesmo, né, Marli? Se a gente não plantar, nós não vamos encher as nossas tuias. E espiritualmente é a mesma coisa, né? Nós não vamos colher nada se nós não plantarmos, se nós não fizermos alguma coisa. Porque todos nós queremos estar numa situação melhor quando partirmos.
E a gente sabe que a gente tem que fazer os nossos planejamentos, fazer os nossos investimentos, porque nós vamos ter a nossa hora de prestação de conta também, não vamos? Nós vamos ter aquela hora que nós vamos estar diante de nós mesmos, para que possamos fazer uma avaliação daquilo que nós fizemos aqui nessa nossa passagem aqui na Terra, nessa encarnação que nós estamos tendo agora. Então é isso. O final é aquele final dessa encarnação é que nós todos tememos, quando a gente defronta com a nossa consciência, conosco mesmo, e aí enxergamos o que fizemos de errado e enxergamos principalmente aquilo que deixamos de fazer. Então, eu trouxe o trabalho de hoje, eu busquei num texto que foi psicografado pelo Divaldo Franco, um texto de Joana de Ângeles. Se nós buscamos o aprimoramento, buscamos investir, né, nas questões espirituais, e sabemos que o melhor investimento, né, da Bolsa de Valores, aquilo que dá um retorno grande, vamos dizer assim, é nas questões de aquilo que nós levamos daqui. O que nós levamos? Aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós burilamos desse nosso espírito ainda tão selvagem e primitivo, né, Marli? Você sempre fala, acho que nós somos muito selvagens e muito primitivos ainda. Então é isso, é o que nós burilamos desse espírito. O que nós aprendemos? E aí a gente sempre busca nas nossas reflexões o que nós temos que fazer, qual que é o primeiro passo, porque também sabemos que a maior dificuldade que nós temos como seres humanos é de tomar e de dar esse primeiro passo rumo aos nossos objetivos. Esse primeiro passo sempre é difícil, esse nosso pé é muito pesado nele. Quando começamos a caminhar, aí já muda alguma coisa. Mas para que a gente possa realmente fazer um investimento seguro nas questões espirituais e nesse burilamento desse nosso espírito ainda tão selvagem, segundo Joana de Ângeles, nessa psicografia com o Divaldo, ela fala que nós devemos, primeiro de tudo, tomar aquisição da consciência. É legal isso, porque quando nós falamos que é onde nós conseguimos entender Deus e onde está Deus, Ele está na nossa consciência, né? Do nosso espírito ainda que foi criado primitivo. Deus está na nossa consciência, por isso que nós temos essa certeza de que vamos um dia nos encontrar. E a Joana de Ângeles foi muito feliz, como sempre, né? Ela é muito psicanalítica, né, Marli? Nós, como psicanalistas, nos identificamos muito com Joana de Ângeles, porque ela nos traz muita luz também na questão da psicanálise. E aí a gente sempre fala que a psicanálise também tem muito de doutrina espírita, também, né? Isso faz com que a gente vai conhecendo um pouquinho mais de nós. Mas então, nesse nosso primeiro passo, que é da consciência de nós mesmos, é conhecimento de nós mesmos, conhecimento de si próprio, onde nós temos que voltar para dentro de nós e analisarmos sem medo. Quando a gente fala assim, pessoal, é sem medo, porque nós somos mestres em arranjar desculpas, né, como mecanismo de defesa. Porque quando nós vamos mexer em nós mesmos, tudo dói, mas dói muito, mas vale a pena, porque todo tratamento ele requer alguns defeitos colaterais e que são desagradáveis. E quando a gente mexe no nosso consciente e muitas vezes no nosso inconsciente, buscando esse aprimoramento, às vezes dói. Então vamos lá. O que é essa consciência, que é o primeiro passo que nós temos que buscar, né, nesse nosso burilamento? Joana de Ângeles diz: o momento da conscientização, isto é instante a partir do qual consegue discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio. Alcança do ponto elevado na condição de ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, e o dever e a irresponsabilidade, a honra e o infortúnio, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem.
Trabalhando dados não palpáveis, saberá selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral e tranquilidade. Então ela falou que na nossa busca, da nossa conscientização daquilo que devemos fazer aqui na nossa passagem na Terra e buscando o nosso interior, nós vamos começar a entender, principalmente, o primeiro passo que nós devemos dar, né, nessa nossa jornada, primeiro sentido da nossa caminhada. E aí nós vamos buscando mais alguns, né, sabendo que tudo isso há uma dedicação muito grande, de esforço e de vontade. Esforço e vontade, porque se nós não tivermos, nós não vamos sair do lugar de maneira alguma, né? Está falando dos abraços, dona Marli? O pessoal está aí? Você que está acompanhando aí o retorno? Mandar os abraços, né? Interagir com o pessoal, porque senão vão ficar muito chateados com a gente. A gente agradece o grupo dos 500 aí presente, a turma do Evangelho do Amor, a turma do Leque Bem acompanhando. E nós temos aqui a Mirna, abraço para a Mirna, para a Elza, Maria do Carmo, nossa companheira, a Euza, nossa companheira, amiga, Elisete, Marinalva, Luiz Beto, Carlos, Luiz Beto aqui presente, o diretor lá do Evangelho do Amor, Elane, nossa colega, Marli, minha xará, a Kelly de Itamarandiba, beijo, Kelly. Saudades dessa turma aí. Neivinha, nossa companheira aqui. Fabrícia, nossa amiga e companheira de trabalho. Ana Gandini, do Evangelho do Amor. Um beijo para todo mundo, tá? Sandra Aparecida. Você vai tomando fôlego aí, tá? Vai organizando os pensamentos aí. Vai aprendendo, tá, Luciano? Que esse negócio aqui, gente, falar pro telefone não é uma tarefa muito fácil. Mas nós vamos treinar. Eu falei que na 24ª, então agora a 23ª nós vamos estar fera. Adriana, acho que é Adriana Aparecida. Lilian, Vivi, a Vivi está só lá escutando. Tem que aparecer aqui, tá, Vivi? Que daqui a pouco é a sua. Cláudia, um beijo de microfone. Estão pedindo aqui, Adriana Joaquim. Teve uma pessoa que o negócio passa rápido aqui, a gente ainda não está treinado com isso, tá, ô Luiz? Nosso Luiz é um outro técnico que nós já convocamos aqui para o trabalho, é o nosso companheiro de trabalho. A gente agradece o apoio aí. Nós temos aqui também a Lucivânia, a Débora, tudo companheiro de trabalho, tá? Esiane, Simone, Luana, Adriana, Luciano e o Luiz. Não é aglomeração, tá, gente? Está todo mundo separado, muito longe, e a Débora da área da saúde, tudo de máscara, todos mascarados. Teve uma pessoa, Carlos, que falou assim, você como psicanalista responde aí, Carlos, nós não conseguimos usar 100% do nosso consciente. Tá, Carlos, essa aí é para você. E eu vou acompanhando aqui, a gente já pede desculpas se não falou o nome de alguém, ou que não respondeu algum questionamento. Qualquer coisa, a turma lá, coloca ali, a gente dá uma olhada lá e responde, tá? Um abraço. Marli, como psicanalista nós podemos responder que realmente não. E ainda tenho mais coisas. Nós somos movidos muito mais pelo nosso inconsciente do que pelo consciente. Mas isso é um assunto que nós podemos falar um dia inteiro, né? O nosso inconsciente. Tanto que eu vou ler aqui, ó, que Joana de Anjos nos falou, ó. Que nós somos herdeiros de nós mesmos, das experiências transatas. Nós evoluímos por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores e tomando conquistas. Isso aí é um motivo para a gente, é uma motivação, né? Para a gente continuar caminhando. A aquisição da consciência é desafio da vida. É o autoconhecimento que merece exame, consideração e trabalho. Para que a gente possa entender aí que não existe nada fácil nessa nossa caminhada. E tudo requer trabalho. E que nós temos que começar, né, a dar esse primeiro passo.
Aí falando aqui da nossa consciência, e que a gente falou, da nossa companheira que falou que a gente não usa toda a nossa consciência, e eu dizendo que nós somos movidos também mais ainda pelo inconsciente. Por quê? Porque nós trazemos já nossos conflitos, nossas situações das vidas anteriores. E inventamos dessa vida também. Então é muita coisa para trabalhar. Terás que trabalhar dados concretos e outros mais abstratos. É exatamente aí, ó, dados concretos, que estão no nosso consciente hoje, e os abstratos, que são os nossos inconscientes, né, que nos move de uma maneira muito maior do que o consciente, porque nós somos mestres em fugas e varrer o lixo para debaixo do tapete. Nós vamos, daqui a pouco, estar trabalhando um pouco mais isso aí. Terás que trabalhar dados concretos e outros mais abstratos na área da programação de atividades, a fim de conseguires êxito. Todo empenho e devotamento se transformarão em mecanismos de lucro e que sempre poderá recorrer durante as situações difíceis. É aquilo que você falou, Marli. É que a gente tem que ter nosso celeiro cheio, né, vamos dizer assim, nossos bônus cheios, porque a hora que a gente precisar, nós temos ali os recursos para buscar. A gente faz isso no material e no espiritual também nós fazemos. Quando nós temos essas situações com os nossos companheiros espirituais, que não vão nos desamparar de jeito nenhum quando nós temos vontade e eles sentem que nós estamos lutando. Eles não nos desamparam. Essa é a questão de Deus para conosco, né? E aqui nós temos algumas breves regras que Joana de Ângelo trouxe para nós, algumas breves regras ajudar-nos-ão no desempenho do empreendimento, porque nós estamos falando de investimento espiritual. Se é investimento espiritual, não deixa de ser um empreendimento. Nós estamos empreendendo, né, na nossa evolução. Aqui, Marlita, você vai já me ajudar também. Primeiro delas, ó, administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos os sofrem. Isso é Joana de Ângelo já falando para a gente. Se nós queremos ir nos melhorando, nós vamos tomando consciência de nós mesmos. E nessa tomada de consciência de nós mesmos, primeiro de tudo, conflitos psicológicos. Aí nós mexemos aí numa caixinha que está cheia. Não existe nenhum ser que passa aqui na Terra hoje que não tenha conflitos psicológicos, e que não são poucos, são muitos, e que nós, né, como mecanismo de defesa, eu já disse, fugimos o tempo todo, porque tomar conhecimento de nós mesmos às vezes não é tão simples. Falar da vida dos outros, resolver problemas dos outros, entender o psicológico dos outros, entender e dar conselhos, é tão simples, né, quando é no outro. Mas quando voltamos para nós mesmos, nós temos dificuldade até mesmo de enxergar. Isso eu falo como psicanalista mesmo, né, Marli? Quando nós vamos trabalhar os outros, é tudo descortino daquilo que nós aprendemos dentro da sala de aula. Mas quando voltamos para nós, o nosso tratamento, porque todo psicoterapeuta tem que primeiro se tratar, ser curado é uma outra coisa, que é muito mais complexa, mas se tratar, trabalhar esses conflitos internos em nós, também tem dificuldade. Então todos nós temos que não ter medo de buscar, né, já essa tomada de consciência. O que eu preciso melhorar? Como pessoa, como espírita, como cristão. Nesses conflitos, porque nós sabemos que nós temos muitos conflitos espirituais, muitos conflitos religiosos, inclusive, né? Não é só conflitos psicológicos, conflitos religiosos. Nós temos muito, porque nós trazemos isso do nosso inconsciente coletivo, nós trazemos isso das nossas vidas passadas, e nós temos também um determinismo que nós vivemos nele, que é o determinismo da nossa sociedade, e que muitas vezes nos gera conflitos religiosos e espirituais. Você pode me ajudar alguma coisa aí, dona Marli? E eu aproveito e dá mais alguns abraços aí.
Ele não consegue falar e mandar abraço não, tá? Eu quero ver segunda-feira, como é que vai ser. Gente, segunda-feira vocês já estão convidados para o Luciano falar que brilha a vossa luz. E o Luciano é um dos melhores palestrantes aqui da região, tá, gente? Então, o compromisso dele é grande e o Carlos vai auxiliar ele. Eu quero ver Ô Luiz, eu estou achando que você vai ter que ficar aqui mandando os abraços, tá? Aí, segunda-feira eu saio de cena e vou para lá. Mas falando em conflito, quem não tem os conflitos? A Débora já deu até uma dica ali, que investimento espiritual é conhecimento de si mesmo. Gente, quer um investimento que dá trabalho, que dá canseira, investir e conhecer a nós mesmos? Como o Carlos disse, Carlos, conhecer o outro é muito fácil, porque a gente aponta direitinho os defeitos. Lembrando que tem um detalhe muito interessante, é uma dica, e a doutrina espírita, como o Carlos falou, ela é terapêutica. Jesus, o nosso grande terapeuta, né? E a doutrina espírita vem confirmar isso. Tudo aquilo que nós enxergamos no outro, tanto positivo como negativo, nós temos. Senão, a gente não enxergaria. Então, se nós enxergamos no outro a impaciência, a intolerância e tantas outras dificuldades, conflitos, e às vezes incomoda a gente enxergar isso no outro, e às vezes a gente até aponta o dedo, pode cuidar, dentro de você tem isso, senão você não enxergaria. Então é um princípio básico para a gente aprender, Débora, esse autoconhecimento. O outro é o nosso espelho. E Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela fala muito disso, e a gente precisa atentar muito para isso. Então tá, vou continuar mandando os abraços aqui, que tinha ficado para trás aqui a Eva, Rose Cabeça, Pretinha Silva, Pretinha está nos assistindo também, Elizabeth, toda a turma lá da Oca do Milho está aqui presente, tem uns que não tem coragem de entrar, a turma do Leque Bem também, muita gente aqui. Eu só não vi a Maria Geralda, deve estar cantando o coral. Maria Geralda presente, um abraço. E eles estão pedindo beijo de microfone. Eu vou deixar o beijo de microfone para o Carlos, tá? Porque ele falou que estava doido para fazer isso. E quando a gente ajudava nas lives da Elizabeth, é só ela que manda, né? E hoje vai ser ele. Então é isso, Carlos. E que a gente consiga administrar bem os nossos conflitos e que a gente invista o que nós temos de melhor lá para aquela caixinha, né? Que quando a gente precisar buscar, lá na caixinha eletrônica, né, espiritual, a gente tem esse recurso lá disponível, porque a gente não acha quando não tem disponível. Não acha. Não adianta passar o cartão, não adianta ligar para Deus, não adianta pedir em oração aquele recurso que não foi investido. Marli, realmente eu tenho dificuldade de mandar abraço. Eu tenho dificuldade de mandar abraço porque eu não gosto de mandar, eu gosto de dar o abraço. É bem diferente, né? E eu dou um abraço apertado, viu? Tem gente que gosta e tem gente que reclama, mas que aquele abraço, quando eu dou, é aquele abraço de coração para coração. E por isso que eu tenho dificuldade de ficar mandando, eu gosto é de dar. E gosto de dar beijo também. Então vamos lá. Nessas nossas regras, né, de desempenho, desse nosso empreendimento, que é o investimento espiritual, Joana de Ângeles também nos deu um outro conselho aqui, ó. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se erras, repete a ação, e se acertas, segue adiante. Fantástico isso aqui, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que cobra muito. E muitas vezes vivemos numa família que nos cobra muito também. Principalmente hoje, né? Nós cobramos muito dos nossos filhos, nós sentimos muito cobrados pelos nossos pais, existe sempre uma cobrança do nosso consciente e inconsciente até de ser sucesso. E quando a gente tem essa cobrança e ela é muito pesada para nós, o que é que a gente faz? Né? Como mecanismo de defesa, nós fugimos dela. Então, se eu errar vai ter um peso grande, eu prefiro não fazer para que eu não tenha a mínima possibilidade de errar.
para não ser cobrado. E aí Joana de Ângeles vem e fala para a gente, ó, não tenha medo de errar, né? Como diz o Alex lá falando do goianês, nós vamos falar aqui do mineirês. Não tenha medo de errar, tenha medo de não fazer, porque o arrependimento é muito maior de não ter feito, de não ter tentado, do que ter feito e errado. Eu garanto isso para vocês, como psicanalista, do que a gente vê nos consultórios, os traumas que os nossos companheiros de jornada aqui na Terra nos trazem. O arrependimento é de não ter feito. E às vezes a gente vê também a narrativa dos nossos companheiros que chegam no plano espiritual, né, esses grandes trabalhadores do Evangelho, que quando eles chegam lá, eles falam que se arrependem de não ter feito mais. Não se vê falando do erro, vê mais do que fizeram um pouco ainda. Então é isso, que nós tenhamos coragem de fazer, e quando fizermos e errarmos, que a gente tenha a hombridade de levantar, sacudir a poeira e caminhar de novo. Não ficar vitimizando ali, achando que não sou capaz, não dou conta, e aceitar cobranças. Que nós sejamos fortes o suficiente para voltar a fazer e errar de novo, errar de novo, errar de novo. Se nós olharmos todos os grandes homens de sucesso, até nos bens materiais aqui na Terra, eles não acertaram de primeira. Eles tentaram várias vezes até chegar a uma fórmula de sucesso do investimento deles. Procurem aí para vocês verem. Então é isso. Espiritualmente também é a mesma coisa. Mas isso é importante, é que nós sempre tenhamos consciência do que estamos fazendo. Sempre analisarmos aquilo que nós estamos fazendo e sentindo, para que a gente possa fazer um investimento seguro espiritualmente. Tá bom? Então vamos seguir esse conselho da Joana de Ângeles aí, que é fantástico, para a gente não ter medo de errar. Vamos sempre arriscar. E ela também nos traz mais alguns, né? O tempo é pouco, né, dona Marli? Parece que a gente começou a live agora que eu esquentei. Vamos lá. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Ela está aí nos dando esse conselho aí desse nosso investimento. Porque trabalhando sem autopiedade. Porque muitas vezes nós nos acomodamos, nos vitimizamos diante dos nossos fracassos, diante de nossas possibilidades de dores, e nos vitimizamos e nos encostamos. Se deixar, a gente entra debaixo da cama e não saímos de lá. Nós sabemos, aqui falou da depressão, e nós sabemos que a depressão é um dos grandes males da atualidade. E não é tão simples, né? É fácil fazer julgamentos. Ele é um mal que acarreta bastante dificuldades, mas que nós não devemos ficar com autopiedade, nos vitimizando, porque tudo é resultado de nós mesmos. Tudo resultado de nós mesmos. Outra coisa, tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Nós achamos, né, igual eu estava falando já da depressão, e que nós muitas vezes vitimizamos, que nós nos acomodamos, que nós não somos merecedores daquilo que nós estamos passando. Como se os meus problemas fossem os piores problemas do mundo. Como se eu não sou merecedor e nem é resultado meu aquilo que eu passo. Infelizmente não, né? E nós sabemos que quando nós mantemos a nossa fé acesa e a luz da esperança ligadas, nós colocamos esses nossos problemas que todos nós temos, esses nossos conflitos, que nós já falamos e que é inerente a nós, né? Nós todos temos, nós colocamos ele do tamanho que nós quisermos. Eu acredito que seja até do tamanho da nossa fé e da nossa esperança. Nossos problemas não são piores do que o do outro. Todos os problemas têm a mesma grandeza. A nossa fraqueza é que nós podemos medir, e a nossa força. Um problema que está fortalecido na fé e já tem consciência do que tem que fazer, um problema grande aos olhos de para ele é pequenininho. E também o contrário. Às vezes para ele é grande, para mim é pequeno.
Basta termos coragem de enfrentamento, né? É o que Joana de Ângeles tem nos pedido aqui o tempo todo: consciência e enfrentamento. Aqui ela fala: liberta-te da queixa pessimista e medita mais nas formas para perseverar e produzir. Nós ficamos presos ao negativismo. Nós não enxergamos um porvir. O pessimismo, principalmente agora que nós estamos enfrentando essa crise aqui no país e politicamente, tantas situações globais, muitas vezes nós deixamos do pessimismo tomar conta de nós, e isso fecha os nossos olhos e não faz com que nós enxergamos a luz, que é o que nós precisamos e almejamos. Nunca cedas espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Nós tanto vemos isso, né? Que a ociosidade faz com que nós percamos tanto tempo nesse nosso empreendimento espiritual. O Cristo sempre nos pediu: trabalhe, olhe o outro, enxergue o outro. Essa ociosidade, essa preguiça, ela nos contamina e faz que quanto mais ficamos quietos, mais queremos ficar quietos. E aí vem muita perturbação, porque a gente sabe, a gente sempre ouve esse ditado aí dos nossos antepassados, que mente vazia é a oficina do diabo, não é verdade? Por quê? Porque abre essa porta da ociosidade. E tudo, ela nos recomenda: tudo o que faças o bem com dedicação. Se nós vamos fazer esse empreendimento material, nós fazemos ele com muita dedicação e com muito esmero para não termos prejuízo, espiritualmente também tem que ser assim, com muita dedicação. Não é o que nós vemos muitas vezes. Nós vamos, quando é questão de investimento espiritual, é assim: se der eu vou. Nas casas espíritas nós vemos muito isso: se der eu faço. Ou se não, deixamos para fazer tudo na última hora e de qualquer maneira, como se nós estivéssemos fazendo favor. E na verdade não é, nós estamos fazendo um investimento em nós mesmos. Não é favor para Deus, nem para Jesus, nem para a doutrina espírita e nem para o próximo. Nós estamos fazendo favor para nós mesmos, é um investimento em nós mesmos, em aprimoramento e burilamento, para que a dor não venha bater a nossa porta, porque nós podemos escolher esse burilamento através da dor. Então é isso, meus irmãos. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirá segurança e lucidez através da ação contínua. Então é isso. Como a gente fala que nós temos capacidade de existência muito fácil, somos acomodados, que quando nós temos conscientização, que esse processo é lento, é lento, e não podemos desistir. Nós somos meio imediatistas também. No financeiro nós somos imediatistas, no material. Então que nós também não sejamos imediatistas no espiritual. Começamos a fazer um bem. Quando o mal abate a nossa porta, alguma adversidade, nós logo desistimos: não adianta eu trabalhar lá no bem não, porque o mal está chegando aqui também. Não sejamos imediatistas. Não sejamos. Deixamos que o tempo nos leve a um aprendizado concreto, porque tudo aprendizado concreto ele é demorado. Ele não é assim, simplesmente eu aprendi e pronto. Não, não é assim. Não é assim. Então, companheiros, o tempo está passando ali, já deu ali o tempo. E eu quero mandar um abraço a todos, para que nós mantenhamos com reflexões em cima do que Joana de Ângeles nos trouxe: investimento espiritual, porque nós sempre falamos de Deus, e onde está escrito a lei de Deus? Ele está escrito na nossa consciência. A consciência é o estágio elevado que deve adquirir a fim de seguir do rumo da angelitude. Nós queremos chegar lá na angelitude, não queremos? Esse é o nosso objetivo, querendo ou não. Então a consciência é esse estágio elevado,
que nós devemos adquirir, sem medo. Tá? Então tá aí. Um grande abraço a todos. Vou passar para a Marli aqui para as considerações finais. Nós também faremos a oração daqui a pouco. Tem gente aqui falando assim, chá, mas passa rápido e a gente quer que vocês ouçam lá a Elizabeth desde o início, tá? Um tanto de gente já pediu beijo de microfone, né? Então ficou faltando aqui alguns, mas nosso tempo realmente, a hora que a gente aquece, é hora de parar. Marinalva, Aline Moreira, um beijo para ela. Cláudia Souza, a Leila Alcântara, nossa colega aqui do grupo. E o Luiz Beto falou o seguinte, que ele vai cobrar o abraço. Tá? Nós temos compromisso a hora que juntarmos e abraçar todo mundo, mas que todos sintam abraçados e que a gente tenha consciência plena do nosso compromisso, cada passo de cada vez. As meninas aqui estão colaborando de uma forma bem positiva. Então é isso, que todos fiquem em paz, que a paz de Deus continue em nossos corações, que a gente possa investir bastante em oração, em vibrações, em pensamentos positivos, criando uma força que traz esperança, que traz luz para a nossa vida. Você já quer que eu encerro ou você já vai mandar um beijo de microfone? O beijo de microfone para todas essas pessoas que estão aqui ligadas, sintam abraçadas, e o beijo do microfone do Carlos. Aí ele vai para... O Luciano Lanza acabou de entrar, um beijo, Luciano. E que todos sintam abraçados por ele, e aí eu faço a oração final, combinado assim? Teve alguém que pediu cantemos. Gente, infelizmente aqui é só falemos, tá? Nós não temos esse talento no nosso grupo, ninguém tem. Eu confesso que eu já estou investindo nisso para o futuro, daqui umas 10 encarnações, já entrei na aula de canto, tá? Essa semana estou tomando as primeiras aulas, mas não estou entendendo nada, mas tudo bem, né? Agradecendo aos nossos companheiros que estiveram aqui do Leque Bem, tanto lá do lado de lá como aqui presencial, tá? Pelas vibrações, que nos ajudou bastante aqui nas nossas palavreadas. Ficamos palavreando aqui, porque não cantemos, né, Marli? Só falemos, só palavreamos. Isso. E um beijo para todos do Evangelho do Amor também. E eu vou dar um beijo e um abraço no nosso encontro, bem apertado, e um beijão para todos. E obrigado, né, por nos ouvir nessa live aqui. Um beijão para todos. Eu acho que ele ficou com medo de eu ficar brava com ele, deu um beijinho fraco, né? Tá? Mas tudo bem, valeu, né? Ô, gente, é isso. Um abração, segunda-feira com o Luciano Guimarães. Continue aqui conosco, a gente está num esforço realmente bem grande, porque para nós tudo é novidade, mas a gente está gostando desse negócio. Só porque, Luciano, na hora que a gente começa a aquecer, é hora de parar. Então, mas é isso, né? A gente vai aprendendo a adaptar isso aí. Então, recolhemos os nossos pensamentos, não tem a musiquinha de fundo para sintonizar a nossa mente com o mais alto, mas que os nossos corações possam estar ligados ao coração de Jesus, de Maria, e trazer até nós alegria, trazer a paz, trazer sempre o entendimento desse Evangelho que é todo amor, toda esperança, toda alegria. Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade que tivemos de estar em sintonia com seus ensinamentos. Que possamos, Mestre, corresponder sempre às suas expectativas de aproximação do amor, de aproximação do trabalho e, sobretudo, de aproximação com a nossa essência divina. Que Deus continue nos inspirando, que continue nos protegendo para a nossa caminhada e que Jesus possa estar sempre presente em nossos pensamentos e corações. Muito obrigada, que assim seja.